Sabe, a gente acha que conhece as pessoas, principalmente nossos pais. Meu pai sempre foi um homem de hábitos simples. Acordava, tomava o café dele com pão na chapa, lia as notícias no celular e ia para o trabalho. Ele era o tipo de pessoa que anotava cada gasto num caderninho de papel. Mariana, ele me dizia, o segredo da tranquilidade é não dever nada para ninguém e saber onde cada centavo está. Pois é, ele faleceu faz 2 meses, um infarto fulminante enquanto cuidava das plantas no quintal. Minha mãe, que tem 69 anos e estava casada com ele há 42, ficou sem chão. Nos primeiros dias você fica naquele estado de choque, resolvendo papelada de cemitério, cartório, recebendo visita que você nem queria receber. Mas aí o silêncio chega. E foi nesse silêncio que eu peguei o celular dele para tentar cancelar as linhas e as contas. O celular dele era um modelo simples, mas ele cuidava como se fosse um tesouro. Eu sabia a senha porque era o dia do meu nascimento, 17 de março. Quando eu abri o aparelho, eu esperava encontrar fotos dos netos, mensagens de bom dia no grupo da família e talvez alguns e-mails de propaganda. Mas o que eu vi me gelou o sangue. Não eram as mensagens. Era uma notificação de um banco digital, uma dessas fintechs que nem agência física tem. A notificação dizia: transferência de R$ 2.500 realizada com sucesso via Pix. Aquilo não fazia sentido. Meu pai já tinha partido há 4 dias. Como um Pix tinha sido feito da conta dele? Eu não contei para minha mãe na hora. Ela já estava sofrendo demais para lidar com uma possível fraude ou coisa pior. Eu sentei na mesa da cozinha, aquela mesa de madeira que ele mesmo tinha lixado, e comecei a mexer no aplicativo. O aplicativo estava escondido dentro de uma pasta chamada Utilitários, junto com a calculadora e o calendário. Vocês já passaram por isso? De descobrir algo no celular de alguém que já se foi e ficar naquela dúvida se mexe ou se deixa para lá? Comenta aqui embaixo se você acha que eu devia ter parado ali ou se eu fiz certo em investigar. Entrando no extrato, eu vi que não era só aquele valor. Todo dia 10 de cada mês, há pelo menos 5 anos, saía o mesmo valor, R$ 2.500. O destino? Uma conta em nome de uma mulher chamada Sandra Helena. Eu nunca tinha ouvido esse nome na minha vida. Sandra Helena. Procurei nos contatos dele, nada. Procurei no WhatsApp, nada. Parecia que ele apagava as conversas, mas esquecia que o banco guarda o rastro. Eu sou contadora, então minha cabeça começou a girar. Meu pai ganhava uma aposentadoria de R$ 5.000. Ele dava metade para uma pessoa que ninguém conhecia. E o pior, o Pix de 4 dias atrás foi agendado. Ele tinha deixado tudo programado antes de morrer. Eu fui até o quarto dele. Minha mãe estava dormindo na sala com a televisão ligada para não se sentir sozinha. O quarto ainda tinha o cheiro do perfume dele, aquele amadeirado barato que ele usava desde que eu era criança. Comecei a abrir as gavetas. Eu precisava de uma prova física. O inventário ia começar na semana seguinte e eu precisava saber se essa conta digital precisava entrar na partilha. No fundo de uma gaveta de meias, eu encontrei um cartão de crédito roxo, brilhando, escondido dentro de um envelope pardo. Junto com o cartão, tinha um comprovante de residência que não era da nossa casa. Era um endereço em uma cidade do interior, a umas 3 horas daqui. Bragança Paulista. Meu coração parecia uma escola de samba. Meu pai nunca viajava. Ele dizia que odiava a estrada. Então por que ele tinha um comprovante de internet no nome dele em outra cidade? Eu peguei meu carro na manhã seguinte. Falei para minha mãe que ia resolver coisas do imposto de renda dele e que ia demorar. Dirigi aquelas 3 horas sentindo um peso no peito. Eu estava indo atrás de uma traição? De uma segunda família? O que eu ia dizer se uma criança abrisse a porta? O endereço era uma casa simples, de portão verde, numa rua sem saída. Eu estacionei o carro e fiquei ali, olhando sem coragem de descer. O sol das 10 horas da manhã batia no para-brisa e eu só conseguia pensar no rosto da minha mãe. Criei coragem e bati no portão. Uma mulher apareceu. Não era uma jovem. Era uma senhora, devia ter uns 52 anos.
Ela tinha os olhos inchados, como se tivesse chorado por dias seguidos. Quando ela me viu, ela empalideceu. Ela não perguntou quem eu era. Ela só disse: "Você é a cara dele, Mariana." A gente sentou na varanda daquela casa. A Sandra Helena não era amante dele. Pelo menos não do jeito que eu imaginei. Ela era irmã por parte de pai do meu pai. Uma irmã que o meu avô teve fora do casamento e que meu pai descobriu só depois que o meu avô morreu, há 20 anos. Meu pai, na sua rigidez moral, não quis contar para a família para não sujar a memória do meu avô. Mas ele não conseguiu deixar a irmã passando necessidade. A Sandra tem uma doença degenerativa, uma esclerose que impede ela de trabalhar. Aqueles R$ 2.500 por mês eram o que mantinham os remédios, o aluguel e a cuidadora dela. "Ele era meu anjo, Mariana", ela me disse, chorando e me mostrando as fotos que ele mandava para ela. Fotos minhas, do meu casamento, dos meus filhos. Ele compartilhava a vida dele com ela por fotos, mas nunca pessoalmente, com medo de ser seguido ou descoberto. Agora vem a parte complicada, a parte que ninguém te conta sobre a herança digital. Como essa conta era digital e o cartão estava escondido, se eu não tivesse mexido no celular, aquele dinheiro ia ficar parado lá para sempre. Ou pior, o banco ia acabar absorvendo as taxas até zerar. Pela lei, essa conta teria que ser informada no inventário. O problema é que, se eu informasse, minha mãe ia descobrir a existência da Sandra. E a minha mãe é de uma geração que não perdoa esse tipo de segredo. Ela ia achar que foi traída pelo marido e pelo sogro. Gente, se vocês estão gostando desse relato real, deixa o like. Isso ajuda o YouTube a entender que essas histórias de vida são importantes e que a gente precisa falar mais sobre esses perrengues de herança e segredos de família. Eu voltei para casa com um nó na garganta. Eu tinha uma tia que precisava daquele dinheiro para sobreviver e um pai que tinha morrido tentando manter a paz de 2 mundos diferentes. Na semana seguinte fomos ao cartório. O advogado perguntou: "Existem outras contas, investimentos ou bens que não foram declarados?" Eu olhei para minha mãe. Ela estava com aquele lenço preto na mão, os olhos perdidos. Olhei para o advogado. Se eu falasse da fintech, o castelo de cartas caía. Eu pedi 1 minuto e fui ao banheiro. Abri o aplicativo do banco digital no meu celular. Eu precisava decidir rápido. Se eu transferisse o que sobrou na conta dele para minha, eu estaria cometendo uma irregularidade no inventário? Sim. Mas se eu não fizesse nada, uma mulher doente ia ficar sem teto. Decidi ser a filha que meu pai precisava que eu fosse. Não a contadora certinha, mas a pessoa que resolve. Eu não transferi o dinheiro para mim. Eu fiz algo diferente. Como eu tinha o celular dele e a senha, eu cadastrei o meu rosto no reconhecimento facial do aplicativo, aproveitando que o sistema dele permitia uma chave de segurança extra. Eu mantive a conta ativa. Conversei com a Sandra. Expliquei que eu ia continuar ajudando, mas que agora o dinheiro sairia da minha conta, como se fosse uma doação, para não levantar suspeitas no imposto de renda da minha mãe. O saldo que estava na conta do meu pai, cerca de R$ 15.000, eu usei para pagar 6 meses adiantados do tratamento da Sandra. Viver com um segredo desses é difícil. Às vezes, no almoço de domingo, minha mãe fala do meu pai como se ele fosse um santo sem nenhuma falha. Eu olho para ela e sinto uma vontade enorme de dizer que ele tinha uma irmã, que ele era mais humano e mais complexo do que ela imaginava. Mas eu me calo. Viver com um segredo desses é difícil. Às vezes, no almoço de domingo, minha mãe fala do meu pai como se ele fosse um santo sem nenhuma falha. Eu olho para ela e sinto uma vontade enorme de dizer que ele tinha uma irmã, que ele era mais humano e mais complexo do que ela imaginava. Mas eu me calo. Hoje em dia, com tudo sendo digital, é muito fácil esconder uma vida inteira dentro de um celular de 150 gramas. O Pix facilitou a vida, mas também criou esses rastros que podem destruir ou salvar uma família. Se você tem alguém que ama, ou se você tem seus próprios segredos, pense no que acontece quando a tela apagar e você não estiver mais aqui para colocar a senha. Quem é que vai pegar o seu aparelho? O que essa pessoa vai encontrar?
eu escolhi abraçar a minha nova tia. A gente se fala toda semana por vídeo. Minha mãe acha que eu estou em reuniões de trabalho. De certa forma, estou cuidando do trabalho mais importante que meu pai me deixou: o cuidado com o próximo, mesmo que no mais absoluto sigilo. Ontem eu fui ao túmulo dele. Levei as flores que ele gostava. Ajoelhei ali e disse baixinho: Pai, eu descobri tudo. Pode descansar. Eu tô cuidando da Sandra e a mamãe está bem. Eu senti uma paz que não sentia desde o dia do enterro. A vida não é preto no branco. As pessoas erram, escondem coisas, mas às vezes fazem isso por amor ou por um senso de dever que a gente demora a entender. Meu pai não era perfeito, mas ele foi justo à maneira dele. Se essa história tocou você de alguma forma, ou se te fez pensar sobre a sua própria família, se inscreve aqui no canal. A gente traz esses relatos para mostrar que ninguém está sozinho nesses dramas da vida real. Fiquem bem, cuidem dos seus e, principalmente, prestem atenção nos sinais. Às vezes, o maior tesouro ou o maior segredo está guardado numa simples notificação de celular.